Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, como foi alcançar a vida que eu sempre quis. Gente, eu vou tirar o meu óculos simplesmente porque eu tô vendo que ele tá dando reflexo na tela e tá me dando agonia. E aí chega na hora de assistir, eu vou ficar olhando pro meu óculos e vou ficar agoniada. Então, bora lá. Espero que vocês estejam me vendo melhor do que eu estou vendo vocês, porque no momento eu tô vendo tudo embaçado, mas eu quero contar um pouco pra vocês, porque eu acredito que essas histórias de pessoas que a gente segue, de pessoas que a gente admira, nos ajudam a seguirmos firmes na nossa própria jornada. Então, de forma nenhuma, eu quero que você compare a sua história com a minha, que você compare o seu objetivo com o meu, que você compare o seu sucesso com o meu. O meu objetivo aqui, de forma alguma, é te frustrar, pelo contrário, é mostrar assim, poxa, eu também posso, poxa, eu vou continuar aqui firme, poxa, eu sei que tá difícil, mas vai valer a pena. Esse é o meu único objetivo. Tem gente que chegou agora, então pra vocês eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Joyce, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, mas eu moro atualmente em Porto Alegre. E eu tenho 35 anos e acredite, eu já vivi muita coisa. Eu acho que eu vivi 60 anos em 35 porque, graças a Deus, Deus me permitiu que eu vivesse experiências incríveis e é sobre elas que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Uma das coisas que eu sempre priorizei aqui na internet foi nunca me colocar como uma pessoa perfeita. Eu nunca quis ser, me mostrar, parecer indestrutível. Eu sempre fiz questão de mostrar as minhas fragilidades, de reconhecer os meus erros, de mostrar quando não tô bem, porque eu acredito que isso também faz vocês me verem como mais humana. E se a Joyce, que é como eu, consegue, se a Joyce, que é como eu, faz, eu também vou tentar. E nessa minha vida, na minha infância mais pra adolescência, eu ouvi muita coisa que até hoje ficou comigo, sabe? Por mais que não me traga mais dor, e é só por isso que eu consigo compartilhar com vocês, me trouxe muita tristeza na época. Eu tive pessoas que duvidaram de mim, eu tive pessoas que na minha cara falaram: nossa, eu pensei que você não ia conseguir, eu e o meu marido pensamos que você não ia passar. E várias pessoas reclamavam do meu jeito, da minha personalidade, falavam que eu tinha que ser desse jeito ou de outro, que o que eu fazia, o que eu não fazia não tava legal. Eu ouvi isso quase que a minha adolescência inteira. E por muito tempo, eu digo até que até recentemente, eu acreditava que a minha vida tinha que ser para provar para os outros que eles estavam errados. Muitas vezes eu queria fazer as coisas só pra mostrar pra eles que eu conseguia, só pra mostrar pra eles que mesmo eu sendo do jeito que eu sou, eu era capaz de fazer. Mesmo as pessoas duvidando, eu ia lá e mostrava que eu era capaz, que era possível, que eu era inteligente, que eu era isso, que eu era aquilo. A minha vida por muitos anos foi mostrar pras pessoas que eu conseguia. Mas quando eu tinha 17 anos, eu ouvi falar de um projeto voluntário, e eu não tinha idade para me candidatar a esse projeto, eu tinha que ser maior de idade. E eu esperei, quando eu fiz 18 anos me inscrevi novamente, era um processo seletivo muito forte, eu não passei, na verdade eu nunca tinha recebido nenhuma resposta, nem negativa, nem você passou para a primeira fase, nada. Fui tentando 18, 19, até com 20 anos eu ser selecionada. E aí aos 21 anos, a caçula de casa foi a primeira pessoa a sair de casa. E eu saí por 4 anos. Desde o treinamento até a fase final do projeto, que era a fase mesmo de execução. Foram 4 anos incríveis, intensos, pesados. E foi esse projeto que eu sempre digo que foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. A pior coisa foi porque as pessoas que estavam ali, que tinham objetivos em comum, que a gente caminhava junto todos os dias, que a gente era como família no sentido de morar junto, de fazer tudo junto, que deviam me acolher mais, foram as pessoas que mais me rejeitaram, foram as pessoas que mais me trouxeram dor, foram as pessoas que mais me falavam o quanto eu era diferente, o quanto eu incomodava, o quanto eu tinha que mudar. Eu tinha um grupo de 4 pessoas, incluindo eu mesma, e essas 3 pessoas, essas 3 meninas, elas eram mais parecidas, elas tinham mais coisas em comum, então elas ficavam muito mais tempo juntas e faziam questão de me deixar de lado, sabe? Então isso me machucava muito. E foi muito interessante porque nesse projeto a gente tinha uma coordenadora e eu gostava muito de conversar com ela, a gente se dava muito, muito bem. Ela era mais velha que a gente e quando a gente estava na mesma cidade que ela, na casa dela, no fim de tarde a gente tinha o costume de fazer as coisas e eu tinha o costume de conversar com ela. E
conversas ela parou do nada e eu lembro como se fosse hoje, a gente sentada no sofá, uma do lado da outra, olhando pra outra. Ela parou e falou assim: Joyce, você é muito diferente. E eu falei pra ela: isso é bom ou isso é ruim? E eu tava torcendo pra ela falar: ah, isso é bom. Ela falou assim: nem bom nem ruim, você é diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque isso respondia muito das minhas dúvidas. Isso, ao mesmo tempo, também tirou um pouco do fardo das minhas costas, porque eu sabia que eu era diferente. Eu sempre soube que eu era diferente. Eu sempre destoei. Eu sempre tive opiniões diferentes das pessoas. E agora eu concordo com ela que isso não é bom ou não é ruim. Eu acho que eu sempre fiz questão de ser eu mesma. Eu acho que eu sempre quis lutar para não perder a minha essência. Isso é muito importante para mim. Então, eu fui percebendo com o tempo que eu realmente era diferente e que eu tinha que lidar com isso, eu tinha que aprender com isso e viver da melhor forma possível sendo diferente. E isso ia significar que eu não ia ter muitos amigos, que eu não ia ser a mais popular, que eu não ia estar rodeada de pessoas, que eu não ia agradar muita gente. Se você acha que você desagrada pessoas, eu muito mais, porque realmente eu não faço questão de fingir que eu não sou quem eu sou pra poder amenizar, pra poder agradar. E eu não sou essa pessoa sincerona, sabe, rude, grossa, não é isso. É que eu simplesmente sou eu mesma. E isso, por si só, já é algo diferente. E aí eu falei pra vocês que foi a pior e a melhor coisa. Já expliquei por que é a pior, agora por que é a melhor? Porque como foram 4 anos muito difíceis, não foram 4, na verdade o primeiro ano foi mais tranquilo, mas depois o segundo, terceiro, quarto ano foram bem difíceis, eu acabei crescendo muito mais. Eu amadureci muito mais. Eu conheci muito de mim mesma. Foram anos que eu, assim, me dediquei muito em buscar a Deus, em entender quem eu era, em aceitar como Deus havia me criado, que Deus não comete erros e Ele me queria do jeito que Ele me criou. Então, por que eu queria ser outra pessoa? E por que eu tô dizendo isso? Durante esses 4 anos eu tentei mudar muito. As pessoas sempre falaram que eu era muito decidida, sabia o que eu queria, que eu era muito independente, enfim, falavam várias coisas e eu fui tentando me adaptar. Então eu evitava falar muito, evitava dar minha opinião, evitava me meter em situações que eu ia ser contrária. Tentei falar baixinho, tentei ser boazinha, sabe, no sentido de princesa da Disney, sempre sorrindo e fofa. Eu tentei fazer muito mais atividades em grupo e eu acredito que esse processo acabou comigo. Eu me senti muito mal. Eu vi que aquilo não era eu e eu vi que aquilo ia me matar. Eu vi que aquilo ia acabar comigo. Então eu falei, não dá mais, não dá. E aí quando eu voltei pra casa depois desse projeto, foi aí que eu descobri a minha missão de vida, que era ajudar pessoas a serem como elas eram. Que era, eu lembro que quando eu tava voltando pra casa eu falei, eu nunca vou permitir que uma pessoa passe pelo mesmo que eu passei. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com despertar, desenvolvimento de potencial, alcançar o seu potencial, ver as suas habilidades, descobrir os seus defeitos e trabalhá-los, entender que eles são parte de você. Foi por isso que eu amo o tema autoconhecimento, que eu amo o tema identidade, porque quanto mais você descobre quem você é, mais você consegue jogar o jogo da vida, sabe? Mais você consegue tomar decisões acertadas de acordo com aquilo que você quer fazer. E quando você tem uma missão de vida, quando você tem um objetivo na sua vida, isso também te ajuda muito, porque você canaliza toda a sua energia para esse objetivo que você tem. Então, como eu sabia que eu queria ajudar pessoas para que elas não passassem por isso que eu passei, que elas se desenvolvessem, que elas descobrissem sobre elas mesmas, isso me facilitou a escolher profissão, a escolher conversas que eu ia ter ou não, pessoas que eu ia caminhar junto ou não. Enquanto eu não estava firme em quem eu era, a minha identidade era frágil, eu vivia pela aprovação dos outros, eu fazia as coisas pensando se isso ia me dar problema ou não com as pessoas, mas depois disso que eu me libertei, eu percebi que eu queria ser mais eu do que nunca. E aí quem me segue em São Paulo, quem me segue desde a época que eu tava em São Paulo, vai lembrar, eu não falei muito, mas eu namorava na época,
E aí a gente terminou, eu terminei esse relacionamento, foi algo muito difícil pra mim. A gente terminou porque ele não acreditava em Deus e isso tava dando muito problema pra gente. A gente se dava muito bem, porém isso que era tão importante pra mim e isso o incomodava muito, era o único motivo das nossas brigas. Então eu vi que isso não ia dar certo. E aí a gente terminou. E eu fiquei muito triste, foi muito difícil. Eu falei, Deus, eu não quero mais saber do Senhor. Não quero mais porque, nossa, que difícil. Como que eu termino com alguém que eu amo porque a pessoa não gosta do Senhor, não acredita em você, não é certo isso. E eu decidi viver a minha vida como se Deus não existisse. Não é que eu deixei de acreditar em Deus, porque eu sempre acreditei e eu não tenho dúvida que Ele existe, mas eu queria, pelo menos por um tempo, descobrir como que é viver a vida sem me preocupar com o que Deus pensa sobre mim, sem me preocupar se eu tô fazendo o que Ele quer ou não. E, gente, foi o pior ano da minha vida. Eu tenho pra mim, pode ser que é algo que eu pense, mas eu tenho pra mim que foi mais ou menos um ano que eu decidi viver como eu queria. E foi horrível. Foi horrível porque, gente, um coração sem Deus... Sabe aquelas fotos que colocam do Nordeste, do chão seco, rachado? O meu coração foi ficando assim. Esse é um coração sem Deus. Foi ficando rachado, seco. Eu tava uma pessoa infeliz, frustrada. Não adiantava as conquistas que eu tinha, o emprego que eu gostava, o salário que eu tinha, que conseguia pagar minhas contas. Não adiantava nada disso, parecia que nada era suficiente, meu coração ficava cada vez mais seco. E depois desse um ano que eu imagino que foi, falei, ok, não dá mais, eu não quero mais isso pra mim, eu realmente quero voltar pra Deus, quero reatar o meu relacionamento com Ele. E aí eu falei, ok, Deus, já entendi, esse não é o caminho. Meu relacionamento contigo não é o problema, pelo contrário, é a solução. Então eu quero voltar. E lógico que Deus, Ele aceita, né? Ele aceita e Ele nem lembra. Quando a gente confessa, quando a gente pede perdão, Ele nem lembra o que aconteceu de errado. E eu lembro que na época, inclusive, eu vou deixar até a indicação de um livro pra vocês, que foi o livro que mudou o meu relacionamento com Deus, nessa transição de secura, de não quero saber de Deus, pra eu preciso de Deus, eu amo Deus e eu quero continuar com Ele. Acho que é o segredo do contentamento, ou o contentamento. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. É um livro incrível e cada vez que eu lia um capítulo, eram capítulos muito curtinhos, o meu coração meio que recebia aquela gotinha que ia secando, que ia caindo naquele solo seco e ia hidratando, até que começou a gerar flores e frutos, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente se lembra de quem a gente é, né? E quando a gente sabe quem a gente é pra Deus, não importa o que as pessoas acham da gente, porque a gente tem uma visão de alguém que é muito maior do que qualquer outro ser humano na Terra. Então o meu relacionamento com Deus foi parte essencial para eu reafirmar a minha identidade e ser contente e satisfeita com a forma como Deus me criou. No que isso muda? Isso não me faz falar assim, então que se dane, eu não quero saber o que as pessoas acham de mim, eu vou ser assim mesma. Não, mas é assim, eu quero ser melhor, eu quero me desenvolver, eu quero continuar descobrindo mais coisas sobre mim, porque eu quero alcançar o meu potencial, porque Deus me criou de forma incrível, como Ele te criou de forma incrível. Então eu quero atingir esse potencial que Ele me criou, ser essa pessoa que Ele me criou para ser. E como eu já sabia da minha missão, meu propósito de vida, que é desenvolver pessoas, que é ajudá-las para que elas não caiam nos mesmos erros que eu caí, de querer se amoldar às pessoas, de querer ser o que as pessoas querem, isso me facilitou muito as decisões a seguir. E interessante, porque quando eu era mais nova, até compartilhei numa live, se você não me segue no Instagram, Joyce Coelho Real, que quando eu tinha lá uns 15 anos, a minha ideia de mulher que eu queria ser era uma mulher loira, do cabelo liso, com roupa social, salto alto, num escritório gigante com janelas de vidro, num prédio maravilhoso, e era isso pra mim que era ser uma mulher bem-sucedida. E depois que eu descobri o que eu queria fazer, desenvolver pessoas, para que elas conheçam o seu potencial, para que elas desejem ser melhores do que são pelas razões certas, eu passei a ver isso, a minha missão, como meu objetivo de vida. Então eu queria ganhar dinheiro ajudando pessoas
e ganhar dinheiro de uma forma que eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo trabalhando, que na época eu nem sabia essa noção de trabalho online, para estar em outros lugares ajudando o máximo de pessoas que eu conseguisse. E aí, esse mês me caiu a ficha, agora que eu voltei pro Brasil, depois de quase 2 anos fora, me caiu a ficha de que eu estou vivendo já há alguns anos a vida que eu queria, a vida que eu tinha, assim como o meu objetivo. Hoje eu vivo para ajudar pessoas. O meu objetivo na internet é ajudar você a se desenvolver, a ser, não essa melhor versão que as pessoas falam, que é uma frase batida, uma frase de impacto, que aí as pessoas repetem, mas não sabem o que estão dizendo, mas realmente ser quem você nasceu para ser, quem você foi criada para ser. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, do Salmo 139, que diz que antes mesmo que a gente nascesse, toda a nossa história foi escrita no livro de Deus. Deus já havia escrito toda a nossa vida. E eu acredito que muitas pessoas que estão infelizes é porque elas não estão vivendo essa história que Deus escreveu para elas. E para mim, não existe outra opção senão viver a vida que Deus quer para mim. Isso me faz feliz. Isso me faz sentir completa. Isso me faz querer continuar me desenvolvendo para ser melhor, para viver essa vida que Deus criou para mim. Então, a minha identidade está firmada nele. O que me importa é o que ele pensa de mim. O que me importa é se eu o agrado. O que me importa, se eu faço alguma coisa errada, não é somente se eu feri alguém ou se eu fui reprovada por alguém, mas é assim... E Deus? Deus está satisfeito com a minha vida? Porque tem muitas coisas que a gente faz para agradar pessoas e aí Deus olha e fala: ô Joyce, por que você fez isso? Ai meu Deus, perdão. E a gente retoma a caminhada. Então hoje eu vivo a vida que eu sempre quis e na verdade já faz alguns anos que eu vivo fazendo projetos voluntários. Já fui para outros países e outras cidades aqui no Brasil, fazendo projetos voluntários. Sempre que eu tenho oportunidade, mesmo quando eu trabalhava em São Paulo, isso eu não contava, mas sempre, mesmo trabalhando em São Paulo, eu dava aulas de inglês gratuitas, tanto para senhoras da minha igreja, quanto para alguns amigos que não tinham condições de pagar, quanto para pessoas que chegavam. Eu sempre gostei de ajudar pessoas a desenvolverem habilidades, a se tornarem melhores, então isso é algo que para mim é imprescindível. Eu não sei qual é o seu objetivo de vida, eu não sei nem se você sabe qual é o seu objetivo de vida, eu não sei pra você se é importante saber isso, mas o que eu acho, o que eu acredito é que se você souber quem você é e o que você quer, a sua vida tem muito mais chance de ter sentido e você tem muito mais chance de ser realmente feliz. Não é depender de momentos felizes para ser feliz, mas é mesmo em problemas, mesmo em dificuldades, você ter paz, sabendo que sua vida tá no rumo certo. Não sei se isso faz sentido pra você. Qual é a vida que você quer ter? Não importa quantos anos você tem, 20, 30, 70, 90, enquanto você tá viva, ainda dá tempo de você reformular aí a rota e seguir em direção à vida que você sempre quis. Eu vivo essa vida e eu posso te dizer que vale a pena. Qual era a vida que você tinha imaginado para a idade que você tem hoje? Quando você era mais nova e você se imaginava com essa idade, como você se imaginava? Você está vivendo essa vida? Ou você está vivendo melhor do que isso? Ou você está completamente perdida? Eu quero saber. Se esse vídeo ajudou, se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, se esse vídeo te trouxe qualquer benefício, eu já quero te pedir para curtir esse vídeo, mas mais do que isso, eu quero te pedir para você compartilhar com alguém, com alguma amiga sua, aquela que você sabe que tá perdida na vida e que você fala assim, nossa, acho que ela precisa ouvir e eu não conseguiria falar isso para ela. Manda esse vídeo para ela. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrita. E eu te espero na comunidade do WhatsApp. É um grupo fechado, moderado por mim, onde eu mando conteúdos gratuitos toda segunda e toda sexta pra gente começar e fechar a semana com chave de ouro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tem dificuldade em encontrar amigas que têm esse mesmo objetivo que você, de crescer, de se desenvolver, se esse é um tipo de assunto que você normalmente não teria com as pessoas que você caminha, então a comunidade é o lugar perfeito pra você. Te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.